Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema da educação e desigualdade. As últimas avaliações que foram feitas em caráter nacional indicam uma melhora no ensino básico, né? E é isso que nós vamos discutir com dois especialistas que nós convidamos para fazer esse trabalho. Primeiro eu quero apresentar a Mirela Carvalho. Muito obrigado, Mirela, por estar aqui com a gente. A Mirela é gerente de gestão de conhecimento do Instituto Unibanco. Ela foi assessora especial da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, foi pesquisadora do IPEA e do IETS, foi consultora em projetos do Banco Mundial e do BID, é graduada em Economia e doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ. Quero apresentar para vocês também o Ricardo Paes de Barros, que é engenheiro e economista, um dos maiores especialistas em desigualdade que nós temos no Brasil. Muito obrigado, Ricardo, por ter aceito participar com a gente. Quero apresentar. Pelo convite. O Ricardo é doutor em Economia pela Universidade de Chicago, possui pós-doutorado pela Universidade de Chicago e pela Universidade Yale, integrou o IPEA por mais de 30 anos, foi professor visitante da Universidade de Yale, diretor do Conselho de Estudos Sociais do IPEA e subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Recebeu vários prêmios pelos seus trabalhos e assumiu o cargo de economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e a cátedra do Instituto Ayrton Senna no INSPER. Eu dei uma resumida no currículo, porque senão nós iríamos ocupar um tempo enorme para apresentar tudo. E com esses dois especialistas, ou essas duas pessoas especialistas, vamos respeitar as questões de gênero também, né? Eu quero começar falando sobre o exame do IDEB, né? Quer dizer, o exame que 7 milhões de estudantes fizeram em outubro do ano passado, e que apresentou um índice de desenvolvimento da educação básica que subiu 0,4 pontos, foi de 3,5 para 3,9. Eu queria perguntar para a Mirela, começando, Mirela, me diga uma coisa, melhorou numa fase em que nós estamos com cortes de orçamento em políticas sociais? A educação melhorou, a educação básica melhorou? Como é que você explica isso? Por favor. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Então, eu acho que a educação ela demora ela demora para mudar, né? Eu acho que quando a gente acredita em fórmulas mágicas e etc., a gente anda para frente e recua 2 passos para trás. Então, para ver resultado de educação melhorar, a gente precisa de ir fazendo mudanças pequenas às vezes, mas que vão se acumulando e que a gente, portanto, consegue dar um salto e não recuar, né? A gente espera que esse salto que tenha acontecido agora seja fruto de um processo de mudança profunda que começou, eu acho, no ensino médio já há algum tempo, né? Eu consigo dizer para vocês que desde 2010 a gente já tem diversos estados investindo em currículo de ensino médio, né? Em 2010 eram 10 estados que já tinham currículo de ensino médio, que organizaram seus sistemas de avaliação internos, anuais, fizeram um trabalho de devolutivas para as escolas, para os professores, das principais competências que os alunos do ensino médio precisavam desenvolver, tinham dificuldades, fizeram um trabalho de tutoria pedagógica, de aconselhamento pedagógico, orientação. Então, isso vem desde 2010 em vários estados, não em todos. Mas essa boa experiência de quem começou na frente
em 2015, quando o Conselho de Secretários de Educação, de Secretários Estaduais de Educação, CONSED, né, em 2015, cria o Grupo de Trabalho do Ensino Médio, houve aquele momento foi um marco, porque os secretários todos estavam muito envolvidos na discussão do ensino médio, né? Tinha uma vontade muito grande de troca, né? De saber o que os outros estavam fazendo, e tinham muitos estados com repertório que já tinham conseguido fazer mudanças importantes curriculares e de organização da sua gestão pedagógica. E esse grupo, então, em 2015, muito ativo, se encontrou com frequência, pelo menos 3 vezes ao ano, os técnicos, né, das secretarias de educação estaduais se encontravam em grandes encontros de 2 dias, com vários workshops e atividades. Então, não era só um trabalho centrado nos secretários. Os secretários, nas plenárias dos encontros do CONSED, conversavam, discutiam, trocavam, se posicionavam, mas as equipes de trabalho tiveram momentos de troca formativos muito importantes desde 15, né? Então, eu acho que isso teve esse engajamento todo coordenado e com muitas trocas. Eu acho que isso pulverizou a discussão de ensino médio, as boas práticas que estavam em andamento, né? E eu acho que essa mobilização, essa atenção que foi dada ao ensino médio, que começou em 2010, talvez um pouquinho antes, mas que foi realmente pulverizada para todos por essa iniciativa do CONSED, que eu acho que foi muito importante em 15, né? E que continua até agora, eu acho que rendeu bons frutos. Eu acho que começaram a mexer em currículo, começaram a mexer em formação, em avaliação, em devolutivas pedagógicas, todos, e eu acho que essa mudança veio vindo, e a gente agora consegue observar o salto. Então, eu acho que eu tenho uma expectativa de que seja duradouro, que não seja um voo de galinha, né, que sobe, mas cai. Eu acho que as mudanças são estruturais nas equipes e nas escolas. Nós todos esperamos isso, mas temos aí a epidemia também, a pandemia, para comprometer esses resultados, né? Eu queria perguntar para o Ricardo, passar de 3,5 para 3,9 é muita coisa, é pouca coisa? Qual é a escala disso? Vai até 5, vai até 10? Como é que é? Não, a escala vai até 10, né? E, por exemplo, nos anos iniciais, tem alguns municípios que já estão em mais de 9, né? Então, isso quer dizer que ainda tem muito caminho pela frente, né? Mas o progresso que a gente observou aí nos últimos 2 anos é bastante impressionante, né? Em particular no ensino médio, né? Onde a gente estava mais ou menos estagnado há mais de uma década, né? Apesar do gasto público ter... a gente sai de 0,5% do PIB e vai para 1% do PIB nesse período. Então, a gente passou a gastar muito mais, mas o ensino médio estava parado. Então, agora a gente tem um aumento no ensino médio que, inclusive, é maior do que o aumento no fundamental, né? Então, em certo sentido, por um lado, esse resultado é esperado, por outro lado, ele é inesperado. Ele é inesperado porque não vinha acontecendo. A gente não vinha conseguindo converter mais recursos em melhores indicadores educacionais, e nos últimos 2 anos, apesar do gasto público não ter aumentado, né? E nos últimos 15 anos anteriores, a gente triplicou o gasto por aluno, em termos reais, e estava estagnado, o que era meio incompreensível. Como que você gasta 3 vezes mais, você melhora o fundamental, ou seja, você dá um aluno para o médio melhor,
e o aluno não sai do médio melhor. Como que, quer dizer, o que está acontecendo? Eu estou te dando um aluno melhor e estou te dando mais dinheiro, e sai o mesmo cara do outro lado. Era um resultado, em certo sentido, incompreensível. Esse salto que a gente deu agora, ele, por um lado, não é esperado, porque a gente vinha num sistema que estava estagnado, por outro lado, ele é perfeitamente compreensível. De repente, nesses últimos 2 anos, o sistema educacional melhorou. Eu acho que todos os brasileiros estavam muito cabisbaixos com relação ao nosso sistema educacional, em particular o ensino médio, né? Mas agora eu acho que estamos todos super orgulhosos do nosso ensino médio, dele ter dado um salto. Eu acho que todos os professores estão de parabéns. Eu acho que nós temos assim, mais de 80% das escolas de ensino médio brasileiro que a gente tem dado para os 2 anos melhoraram. Então, a melhora Brasil afora, né? Em matemática, assim, uns 70% das escolas melhoraram, né? A Mirella chamou muita atenção do fato de que as secretarias melhoraram, mas eu queria chamar a atenção de que quem fez isso acontecer, claro, com o apoio da secretaria, foram os professores, foram os diretores de escola, né? Então, todos nós que cobramos tanto deles, eu acho que está na hora de bater palma para eles e dizer, olha, nos orgulhamos de vocês. Agora, tem um recadinho para vocês. Isso que vocês fizeram nesses últimos 2 anos, vocês vão ter que fazer pelo menos 10 vezes seguidas para a gente chegar em algum lugar razoável, entendeu? Então, tudo que vocês demonstraram é que vocês conseguem fazer. Agora, a gente quer ver isso 10 vezes. Deixa eu aproveitar esse seu comentário, porque se fosse um aluno numa escola, 3 e 9 estava reprovado, não é isso? Quer dizer, e a gente... Então, quer dizer... A nossa educação está reprovada. E como é que você avalia isso do ponto de vista da produção da desigualdade, por exemplo? Porque se nós temos um sistema que vai até 10 e a média está agora em 3,9, e nós só estamos avaliando o português e matemática, né? Como é que você encara isso? Quer dizer, a Mirella pode falar mais aí, mas a questão toda é o seguinte, tenho certeza que ela quer falar sobre isso, mas porque um dos temas centrais do Instituto é exatamente combater essa desigualdade. Mas nós sabemos que nós estamos no país campeão mundial, deixamos de ser o campeão mundial, agora estamos ali entre os 5% mais desiguais do mundo. E o nosso sistema educacional, ele gera uma desigualdade enorme. E você tem razão, esse 3, pouco, ele é uma mistura de gente com 9 e gente com 2, 1,5, né? Então, na verdade, ele é um sistema ainda muito desigual. Mas a questão nós melhoramos. Nós mostramos que nós temos capacidade de reagir e melhorar, certo? Ainda estamos levando uma goleada, mas estamos reagindo. Sempre bom. Eu acho que os nossos educadores estão de parabéns, mas é aquilo que eu digo, cara, para você não ser rebaixado, você vai ter que trabalhar muito duro, porque você vai ter que fazer isso de novo, pelo menos 10 vezes para passar dos 5 aí, cara. Tá certo? Para subir acima do 5, chegar no 6, chegar no 7, né? A gente quer pelo menos chegar no 7, alguma coisa desse tipo, e por isso a gente vai precisar de 10 biênios, logo 20 anos desse progresso, né? Mas a nossa desigualdade, ela é uma desigualdade entre redes, ela é uma desigualdade entre escolas da mesma rede, e o pior, é uma desigualdade entre alunos na mesma escola, na mesma sala de aula, porque a gente resolveu naturalizar que alunos, um aprender e o outro não aprender, o professor, não, isso é assim mesmo, tá certo? Mas não é assim mesmo. Então, a gente tem que desnaturalizar essa nossa
complacência com a desigualdade, né? Eu tenho certeza que a Mirella tem um monte de coisa para falar sobre isso. Isso. Vamos continuar conversando isso durante o tempo todo. Mas eu queria passar a palavra para a Mirella para ela falar do 3.9, porque não tem dúvida que melhorou. E eu acho que o seu argumento de a melhoria da gestão, com metas, com monitoramento, né? Quer dizer, é uma coisa muito importante. Mas de onde é que nós estamos saindo? Qual é esse piso? Como é que a gente reconhece? Tá bom? Não tá bom, né? A gente, se olhar para como as metas foram feitas... Mas responde isso dizendo para a gente o seguinte, como é que a gente melhora esse 3.9 reduzindo a desigualdade? Isso que a gente quer saber. Bom, vamos ver. Então, eu acho que quando as metas foram feitas, a gente estava de olho na OCDE no início do milênio, né? Que estava com desenvolvimento de 6. Então, a gente estava mirando 6, né? No ensino médio era menos, mas a gente estava muito distante, né? Se a gente tivesse conseguido melhorar nessa velocidade que a gente melhorou agora, a gente estaria conseguindo bater a nossa meta de ensino médio. A gente muito difícil a gente conseguir bater a meta de ensino médio para 2021, né? Que é de 4,9, mas eu acho que se a gente tivesse avançado nessa velocidade, até um pouco menos, a gente teria conseguido, enfim, ter esse bom resultado. Então, a gente está comemorando, a gente está feliz, porque a gente estava numa situação de estagnação, foi uma melhora muito grande. Se a gente tivesse conseguido manter essa melhora, a gente estaria em outro patamar, mas a gente ficou muito tempo estagnado, né? A gente demorou muito para fazer as mudanças no ensino médio que a gente tinha que fazer. Imagina, a gente já está monitorando com metas desde 2015, e eu comecei aqui dizendo que só... 2005, perdão, mas eu comecei aqui dizendo que em 2010 a gente tinha 10 estados que estavam pioneiros, em 15 é que a gente teve uma grande mobilização em torno do ensino médio. Então, a gente demorou muito para se mexer, não é isso? E aí, quando se mexeu, o resultado apareceu, né? Mas é isso que eu falei, persistência. A gente está longe de um padrão de qualidade OCDE. Imagina, padrão de qualidade OCDE no início do milênio, porque a OCDE não ficou parada, né? Então, a gente não é para olhar essa distância e falar, não tem jeito, a gente nunca vai chegar. É para a gente olhar essa distância e falar, olha, quando a gente se mobilizou e a gente investiu no ensino médio, a gente mudou. Então, está sob o nosso controle mudar. Não é uma coisa que está nas famílias, ou é uma dificuldade que está no mundo, que está... Enfim, é uma dificuldade que a gente consegue atuar sobre ela. Eu acho que tem um efeito importante a gente observar o investimento de 15 com o resultado de 19. Se continuar, muda. E aí eu acho que tem um dado interessante de 2019, que é a queda na desigualdade. Eu tenho aqui algumas informações, o percentual de alunos em matemática, né, que é o resultado da gente pior. Então, a gente tinha em 2017 65% dos alunos em matemática abaixo do básico, né? Então, a gente costuma avaliar a aprendizagem, tem uma linha importante de análise que foi desenvolvida pelo Chico Soares, que é utilizada pela Educação, e eu estou usando ela aqui. Se a gente usa esses 4 pontos de corte, né, para avaliar a nota dos alunos, os 4 são abaixo do básico, básico, adequado e avançado. A gente tinha em 2017 65% dos alunos abaixo do básico, nesse pior nível. Esse percentual caiu muito em 2019. Então, a gente foi de 65% para 54%. A gente tirou o aluno dessa franja de notas, que são as piores notas, né? E isso é muito relevante. Foram quase 10 pontos de redução nesse percentual de alunos no nível crítico de matemática, né? Mais crítico que tem de matemática. Então, isso significa que a gente melhorou o resultado puxando quem estava lá embaixo. E o interessante é que todos melhoraram. A gente teve também um aumento, eu vou falar agora da outra ponta, né? Estou falando da ponta mais crítica, eu vou falar da ponta mais avançada. Em 2017, a gente tinha muito pouco, né? 0,24%, imagina, dos alunos brasileiros, 0,24%, menos de 1%,
nessa franja mais avançada. A gente subiu para 0,37, quase 0,4, né? Então foi um salto, a gente melhorou a distribuição toda, a gente conseguiu tirar os alunos da posição pior e conseguimos colocar mais alunos na posição mais avançada. Então é uma melhora pró-equidade. Na direção que a gente quer, né? E tem um outro dado também interessante que eu estava vendo das escolas, né? Porque eu acabei de falar olhando para os alunos, mas agora olhando para as escolas, o resultado das escolas, né? A gente também percebe que em 2017 a gente tinha 0,06% das escolas brasileiras com IDEB inferior a 1,5, né? A gente consegue reduzir esse percentual em 0,04 pontos percentuais. Então, a gente também diminui esse IDEB muito baixo, imagina, 1,5 é baixíssimo. A gente consegue reduzir. As escolas com IDEB entre 1,5 e 2,5, a gente também consegue reduzir em 1,5 ponto percentual. Né? E aí começa as escolas com IDEB entre 2,5 e 3,5, a gente reduz em 9. E aí a boa notícia, a gente aumenta o percentual de escolas com IDEB entre 3,5 e 4,5. Então a gente está empurrando também a distribuição de escolas para frente, a gente está diminuindo a quantidade de escolas com resultados muito baixos, menos de 1,5 de IDEB, 2,5, 1,5, 2,5. Então, isso tudo está diminuindo e a gente está aumentando o grupo entre 3,5 e 4,5 e também o grupo mais que 4,5. Então, é uma mudança pró-equidade que a gente conseguiu fazer, né? A gente não está fazendo o mais fácil, que é melhorar quem já está bem. A gente está... E eu acho que isso é uma evidência, só para concluir, de que você ter currículo bem definido e avaliação e fazer planejamento com base no currículo e na avaliação é uma ação pró-equidade. Né? É realmente uma ação de saber o que você precisa trabalhar com os alunos que estão com as maiores lacunas. Né? Então, currículo ter padrão é uma coisa, é um básico garantido para todo mundo. E eu acho que os resultados mostram isso. Mirela, eu queria que você nos ajudasse a compreender quem é a gente, ou seja, quem são os protagonistas desse trabalho de melhora do sistema educacional. Quer dizer, evidentemente, nós temos o professor na ponta, nós temos o diretor da escola, mas esse agente conseguiu quem é? A gente conseguiu, aí eu falo a gente de metida que eu tô, né? Porque junto, me sentindo brasileira, atuante, cidadã, mas o mérito a gente tem que dizer de quem é, né? Enfim, além dos professores, como o Ricardo já colocou, e os diretores e coordenadores pedagógicos, né, que implementaram isso, que o maior mérito é deles, sem a menor dúvida, né, eu acho que a gente também precisa dizer do mérito das equipes das secretarias de educação e dos secretários estaduais de educação. Né? E mais ainda da grande articulação que eles tiveram, os secretários estaduais de educação, no órgão chamado CONSED, que foi extremamente atuante e hoje, para mim, e para a sociedade brasileira, é realmente um marco importantíssimo. O CONSED é um DIME também, a nível municipal, né, que juntos têm aí coordenado boa parte das políticas que estão dando certo, né? Das políticas que dão certo. Então, quero dizer, é lógico que a sociedade civil está sempre pronta para apoiar, né? As secretarias, as escolas, e a gente precisa, então, reconhecer todo esse grupo bem-sucedido e esse destaque precisa ser dado para o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, que realmente é um trabalho fantástico. Obrigado pelo esclarecimento. Ricardo, vamos falar de grana? Quer dizer, você falou assim, com mais dinheiro melhorou. Uhum. E agora nós temos aprovado o Fundeb no Congresso, que vai dobrar a contribuição federal até 26, né, 2026. Como é que você lê esse novo cenário?
Bom, eu acho que ninguém recusa dinheiro. Então, mais dinheiro, ótimo. A sociedade brasileira quer gastar mais dinheiro com a educação, maravilha. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte: o Brasil não pode reclamar que qualquer atraso educacional brasileiro seja devido à falta de esforço fiscal, principalmente ao longo dos últimos 20 anos, né? Hoje, a gente já gasta 6,2% do PIB com educação, 5% do PIB com a educação básica, né? E o que a gente combinou em Incheon, na Coreia, é de que o país ia gastar entre 4% e 6% do PIB com a educação como um todo. A gente já gasta 6,2%. Né? Mais de 80% dos países do mundo gastam como porcentagem do PIB menos do que o Brasil. Né? Você pode dizer, bom, mas o Brasil é pobre, 6% de um PIB pequeno é pouco dinheiro. Bom, o que você pode ver é o seguinte: países que gastam a mesma coisa que o Brasil, na verdade, têm um desempenho muito melhor do que o Brasil, tipo Turquia, México, Chile. Esses países todos gastam muito parecido com o Brasil e têm um desempenho melhor do que o Brasil. Então, eu acho que o Brasil está longe de gastar bem, ou gastar tão bem quanto os outros países gastam esse recurso. Nós estamos longe da nossa fronteira de eficiência. Então, um desafio da educação brasileira, a gente pode continuar pedindo mais dinheiro. Sempre bom. Mas eu acho que a gente tem que melhorar a qualidade do nosso gasto. E uma coisa que é impressionante é você pegar os maiores IDEBs do Brasil, não são de municípios que gastam mais, né? Até o último IDEB, não sei o que deu exatamente nesse agora, mas a capital brasileira com maior IDEB era Teresina, que não é nem de longe a mais rica. E a segunda era Palmas, que também não é a mais rica. E isso não é por acaso, porque as duas capitais têm um programa educacional muito bem focado. E se você pegar os municípios brasileiros que têm o melhor desempenho, entre os 20 melhores no Brasil, você vai encontrar 12 no Ceará. Você vai encontrar 2 em Alagoas, alguma coisa em Pernambuco. Ou seja, você vai encontrar uma parcela muito grande dos 20 melhores municípios brasileiros localizados no Nordeste. Por exemplo, Cocal dos Alves é um município super importante, ganhou prêmios aí, Darcy Ribeiro e etc. 99% dos municípios brasileiros têm um IDH, né, um Índice de Desenvolvimento Humano, melhor do que Cocal dos Alves. Então, o que isso está mostrando para a gente, né, e na verdade, se você fizer a conta, você vai chegar à conclusão de que 80% da desigualdade de resultados educacionais no Brasil, 80% da desigualdade em IDEB, é entre redes que têm o mesmo gasto. Ou seja, nós temos que prestar atenção em gastar mais? Temos. Temos que prestar atenção em equalizar o gasto? Sim. Todo estudante brasileiro tem direito à mesma educação, independente de onde a gente está no território brasileiro. Mas, mais do que isso, nós temos que equalizar a qualidade do gasto. Não adianta nada eu estar numa rede que gasta muito e o meu amigo está numa outra rede que gasta menos, mas gasta muito melhor. Então, o que importa para o jovem, adolescente, criança, é a qualidade da educação que ele tem. E dinheiro é o primeiro passo para eu ter uma educação de qualidade. Eu preciso também me preocupar com a qualidade do gasto, e aí eu acho que o Fundeb fez um pequeno avanço em dar incentivos para que as redes tenham um melhor desempenho. Ele aloca uma parte do dinheiro do Fundeb, né? E na emenda constitucional tem também uma sugestão de distribuir o ICMS dos estados de acordo com o desempenho educacional. Então, eu acho que você tem 2 mecanismos nessa emenda constitucional na direção muito cearense de dar incentivos para um melhor desempenho, ou seja, não só dar mais dinheiro, mas dar incentivo para que esse dinheiro seja melhor utilizado. Muito bom.
Mirela, então, nós estamos no campo da gestão, né? Porque se tem dinheiro, mas eu tenho um dado aqui que no final do ensino médio, só 37% aprenderam o esperado da língua portuguesa e só 10% o esperado em matemática. Esses dados eu colhi na imprensa atual, né? Quer dizer, me mostram uma situação muito precária desse ensino médio para a juventude, né? Quer dizer, se a gente está com o foco na melhoria desse sistema educacional, né, o que é preciso fazer? Onde é que está o Ministério da Educação nisso tudo? Enfim, recentemente, não sei bem onde que está, né? A gente gostaria que ele tivesse mais, mas não está. Então, eu queria falar, eu queria pegar um gancho aqui na última fala do PB para falar de gestão, que o Fundeb foi uma ótima notícia, lógico, para a gente poder continuar viabilizando para muitos municípios, né, recursos que não têm recursos com sua própria arrecadação, né? Então, a gente continuar garantindo recursos, aumentou a contribuição da União, isso foi muito bom, mas a gente tem que lembrar que a gente está em queda de arrecadação. Com a pandemia, a arrecadação está caindo e a gente tem um cenário aí, um estudo feito pela Educação e também pelo Instituto Unibanco, mostrando uma previsão de queda de receita tributária de 9 a 28 bilhões, né? Vamos ver como que isso vai acontecer, mas vai diminuir muito a arrecadação, vai ter menos dinheiro para os estados, né? E, portanto, menos dinheiro para a educação. Então, a gente está num cenário de queda de receita e aumento de despesa, porque, vejam, não é só aumento de despesa porque a gente agora tem que cumprir o protocolo sanitário, tem que fazer adequação física, tem que comprar os materiais de higiene, de proteção. Não é só esse lado, que já é bastante caro, mas eu sei que a gente vai ter um momento talvez específico aqui para falar da pandemia, mas já adiantando, a gente vai ter que manter ainda o ensino remoto ou híbrido por um bom tempo, até a gente ter vacina em massa, esse vai e vem de retorno às aulas e tem novamente um surto e aí tem que parar novamente, quer dizer, é um cenário para frente que provavelmente o ensino terá que permanecer híbrido ainda por um tempo. E para a gente garantir acesso para que as crianças, boa parte delas, né, consigam acessar e não ficar para trás com essa cabeça de desigualdade, de continuar reduzindo a desigualdade, a gente vai ter que gastar dinheiro, ganhar dinheiro com pacote de dados, dinheiro com iPad, computador. Vamos ter que gastar, porque a oferta está mudando de natureza. Não é só a oferta presencial, mas ela vai ter que estar combinada com uma oferta em casa para as coisas funcionarem até a gente ter vacinação em massa, né? E isso é caro, né? Então, a gente tem, por um lado, que adequar prédio, comprar equipamento de segurança para o retorno, né? Muitas redes estão pensando em fazer rodízio, né? E tudo. Mas quem vai ficar em casa e os dias que as crianças e as jovens vão ficar em casa, elas precisam acessar a internet, elas precisam ter computador. Isso custa. Além disso, as turmas, a gente estava num trabalho, o Brasil, né, de fazer gestão para a gente poder racionalizar a oferta, arrumar a oferta de prédios, de turmas, ter turmas. A gente tem muita turma muito pequena. Né? Então, antes da pandemia chegar, estava sendo feito um trabalho forte em várias redes, né? De otimização, da gente arrumar um tamanho de turma adequado, porque cada turma que você abre, você precisa mais professor. E aí você precisa de mais professor, você não consegue ter recurso para subir o salário do professor. Então, faz parte da política para a gente conseguir pagar melhor o professor, porque precisa, né? A gente organizar as salas de aula. Quantas salas de aula são? Porque cada sala de aula faz demanda para um conjunto X de professores, né? Então, a gente vinha nesse movimento de aumentar um pouco o tamanho das turmas, porque tinha turmas muito pequenas em funcionamento, que aí fazia necessidade de professor, e aí mais contratação, e aí essa dificuldade para a gente gerenciar salário.
Com a pandemia é o contrário, as turmas têm que ficar bem pequenas, né? Então, acho que a gente está numa situação com a pandemia que vem realmente na contramão do que a gente estava tentando fazer antes. A gente estava tentando otimizar os recursos, aumentar o tamanho das turmas, para a gente poder ter uma necessidade de professores tal, para a gente poder ter recursos para mexer no salário dos professores. A gente não vinha com esse cenário de queda nas receitas tão forte como agora se apresenta, porque é muito dramático. Então, agora a gente está num cenário muito, muito complicado. E que, para a gente conseguir ter boa gestão, né, vai envolver realmente mexer muito bem esses recursos, esse desenho de oferta, né, de turmas, professores, gastos. Eu quero dizer aqui, PB, que eu acho que a gente vai precisar de mais dinheiro também. Por melhor que a gente seja em otimização, né, eu acho que a situação de queda na arrecadação e despesas extraordinárias que não existiam, tipo pacote de dados, não vai dar para resolver só com otimização. Eu acho que nós vamos precisar de mais dinheiro na educação, né? Então, acho que a gestão ela é fundamental, porque senão a gente não consegue fazer nada, mas vamos precisar mais. Né? Deixa eu entrar uma coisa. Realmente, olha, nesse período de pandemia que nós temos, quer dizer, muita gente está tendo dificuldades nas suas casas para se conectar, para poder receber as aulas, tal. A CUFA, a Central Única das Favelas, ela tem um projeto de instalar uma internet aberta, né, em 150 favelas. E isso é uma iniciativa muito meritória, porque isso permitiria aos alunos lá acompanharem as aulas que eles não estão conseguindo, né? Isso seria uma atribuição das secretarias de Estado, Ricardo, de educação, assim, promover uma conectividade aberta, né, ampla, como um bem comum? Isso não sei se é uma... Quer dizer, se o secretário de Educação quiser... eu acho que esse movimento da CUFA é mais do que bem-vindo, né? Qualquer país hoje desenvolvido, você vai numa praça e se conecta tranquilamente, né? Então, eu acho que ter essa conectividade... não tem hoje possibilidade de uma sociedade se desenvolver no século XXI sem essa conectividade livre para todo mundo, né? Então, eu acho que é uma função do Estado, é uma função pública tornar essa conectividade aberta e de acesso universal. Não é muito claro que seja função do secretário de Educação se preocupar com isso, mas certamente é função dele garantir que isso aconteça, caso contrário, os estudantes dele não vão ter o acesso que eles precisariam ter, né? E eu acho que já existe legislação que obriga as concessionárias a oferecerem serviços de banda larga para as escolas, né? E seria totalmente natural, não sei exatamente qual é a legislação, mas essa ideia da CUFA, rapidamente pode transformar isso numa contrapartida natural que uma concessionária tem que ter, vamos dizer, parte da sua responsabilidade social, parte dos compromissos dela com a provisão de um serviço público, né? Agora, eu acho que o secretário de Educação, ele é um cara que ele tem um sistema educacional gigante na mão dele, né? E eu acho que, às vezes, a gente se esquece disso. Na verdade, o secretário de Educação, se a gente tivesse que pagar para ele o que ele vale, ele seria o executivo mais bem pago do Brasil. Só para te dar uma ideia, é o seguinte: o secretário de Educação, Rocieli, secretário de Educação de São Paulo, né? Quantos professores ele tem para ele gerenciar e saber que o cara chega na hora certa, na turma certa, na escola certa, na hora certa, dá aula para os alunos certos? Todo mundo conhece as Casas Bahia, né?
Você acha que todas as Casas Bahia do Brasil tem um monte de funcionário, né? A Petrobras, todo mundo conhece, é grande, cheia de funcionário, né? No Brasil inteiro. O Pão de Açúcar é grande, cheio de funcionário. Junta os três, não dá o número de professores que o Rocieli tem que garantir que todo dia vão dar aula em algum lugar de São Paulo, em alguma escola, em alguma turma, e depois, de hora em hora, ele tem que trocar de sala. Certo? Então, o sistema que o secretário tem que gerenciar é gigante. Por isso que eu acho que, por exemplo, vários outros secretários vão resolver o problema da conectividade, resolver o problema do transporte. Se eu carregar a conectividade, o transporte, as coisas não pedagógicas em cima do secretário de Educação, talvez ele não vá dar conta, porque ele é o executivo mais demandado do Brasil, na verdade, da América Latina. O Rocieli é o cara mais demandado, é o cara que gerencia a maior empresa da América Latina, e ele não tem empregos e salários altíssimos para ter uma equipe de assessores ou de subsecretários. Ele tem uns salários pequenininhos para esses assessores. Então, não é fácil gerenciar uma empresa dessa. Por isso que eu acho que quanto mais eles puderem se concentrar na parte mais pedagógica, melhor. Por isso, acho a ideia da CUFA sensacional, mas tem que dar para um outro secretário gerenciar aí. O Rocieli já está lotado. Obrigado. Olha, eu queria voltar para a Mirela. Mirela, a questão... Quer dizer, nós temos um sistema de avaliação de educação pública que trouxe resultados agora, né, apresentados publicamente há poucos dias atrás. Eles dão dicas para poder melhorar a gestão? É possível aproveitar esse tipo de avaliação para tratar da questão que vocês aí no Instituto Unibanco têm mais carinho, que é essa questão da gestão da escola, né, de evitar a evasão escolar, de melhorar o sistema? O próprio superintendente, o Ricardo Henriques, fala num sistema nacional de educação. Tem alguma coisa que vê melhorar a gestão e ter um sistema nacional? Eu não sei se eu estou fazendo muita pergunta, mas enfim. Tem direito. Então, o IDEB, ele tem vários... ele é importante para a gestão de várias maneiras, né? Do lado pedagógico, quando saem os microdados, vamos dizer assim, que é mais para frente, não saíram ainda, né? Só vão sair em dezembro, a gente consegue ter um olhar para a proficiência, a gente consegue ter um olhar para a escola, a gente consegue olhar para a matriz de habilidades e competências, os descritores, a gente consegue fazer um uso de quais são os descritores que a escola está precisando melhorar. Então, a gente consegue fazer um uso pedagógico. E a grande discussão é que a gente sempre faz do grupo que já não está mais na escola, né? Essa é a grande crítica de você fazer esse tipo de uso de uma avaliação como o SAEB, que é uma avaliação que a gente chama de saída do ciclo, né? Para avaliar como é que os alunos estão saindo do ciclo. Então, a gente faz esse uso, né? Se você acredita que aquilo ali é meio estrutural da escola, não, depende muito dos professores, como eles ensinam, e não é uma lacuna específica daquele grupo que está ali no terceiro ano fazendo a prova. Se você vê dessa forma, e isso é frequente, você pode fazer um uso pedagógico do sistema de avaliação, né? Para fazer planejamento pedagógico, planejamento de aula, né? Até metas, né? Pedagógicas para a escola e etc. Mas você tem, além desse uso, o tradicional gestão para resultados, né? Porque a gente tem metas, né? As escolas têm metas, as do ensino médio, que desde 2017 também. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento, a gente consegue mobilizar as escolas,
fazer um trabalho de planejamento para atingimento de meta e monitorar se a escola está conseguindo, num período de X anos, né, atingir as suas metas. Então, isso é muito importante porque as metas das escolas somam a meta dos estados, então é muito importante para os estados também olharem quais são as escolas que estão com mais dificuldade para melhorar, para atingir seus resultados, porque são essas escolas que precisam de mais atenção, mais apoio, né? Mais investimento. Então, ele é super importante para a gente poder mobilizar todo mundo na mesma direção, que é um pilar da gestão, não é isso? Também é muito importante para a gente focalizar investimentos, saber quem é que não está melhorando e, portanto, apoiar mais, que também é um pilar da gestão, né? E a gente acompanhar resultado, monitorar. Né? Então, o IDEB ele permite tudo isso. Então, para além do uso pedagógico, tem esse uso da gestão para resultados, né? E ele é um indicador interessante porque ele combina a nota com a taxa de aprovação. Né? Então, é a nota de como é que os alunos estão saindo do ensino médio em termos de aprendizagem, combinada à taxa de aprovação das séries do ensino médio. Então, não adianta no ciclo a rede reprovar, porque aí quando ela reprova só muda de ano os melhores alunos, muito bons alunos, porque ela é muito restritiva, né? A rede que faz esse tipo de política, que é filtro, vamos dizer assim, de bons alunos, esses bons alunos chegam no final, fazem a prova, a nota da escola é mais alta, mas dessa nota é descontado descontado dessa nota o fato da escola não ter uma boa taxa de aprovação das séries. Então, o IDEB é um indicador muito importante porque ele diz para a sociedade que o bom resultado de quem está fazendo a prova no final do ciclo, ele vai ser balizado, ele vai ser descontado se a escola não for inclusiva. Né? Se ela não for para todo mundo, se ela for muito restritiva e filtrar só uma elite de alunos. Então, ela precisa ir trazendo os alunos na sua diversidade de aprendizagem, mas para um nível adequado, né, de aprendizagem. Esses alunos precisam ir evoluindo, porque a aprovação precisa subir. E essa aprovação também é combinada com a nota. Então, é um indicador interessante para fazer gestão, porque a gente consegue perceber quais são as redes e escolas que estão conseguindo bons resultados em detrimento dos alunos com mais dificuldades. Né? Então, é um instrumento poderoso de gestão. Muito obrigado. Ricardo, vamos comparar a escola pública e a escola privada? Está aumentando a desigualdade ou está reduzindo? No último, vamos falar aqui do ensino médio, né? Do ensino médio, o progresso desse dado recente que foi divulgado, a escola pública aumentou muito mais do que a escola particular, né? Mas a distância ainda é enorme, né? Entre a escola pública e a escola particular, mas, obviamente, os alunos também são selecionados na escola particular, então é muito difícil saber, ou alguém teria que fazer a conta de qual seria o desempenho da escola particular se ela tivesse que atender a mesma clientela na mesma escala que a escola pública. Então, se eu posso escolher os alunos e posso fazer só uma escola, fica fácil fazer, não fica fácil, mas fica pelo menos mais fácil fazer uma escola com um resultado melhor do que se eu tenho que atender todo mundo, né? Mas, pelo menos, essa desigualdade, pelo menos, tá caindo um pouco, né? Mas ela está caindo. Olha, ela era 1,9 em 2017, né? A escola privada era quase 2 vezes o resultado da escola pública. Era 1,9 vezes o resultado da escola pública. Agora caiu para 1,5. A escola pública melhorou o dobro do que melhorou a escola privada. Né? Hoje a escola privada tem 6, a escola pública tem 3,9. Então, se a escola pública continuar nessa velocidade, nós vamos chegar lá. Muito bem, vamos aproveitar, Mirela. Você está falando, vamos chegar lá. E tem a pandemia, não é? E tem uma certa, vamos dizer assim, desarticulação dos entes federativos no trabalho da educação. Quer dizer,
Nós estamos valorizando mais o território, o governo municipal, o governo estadual, não é? Quer dizer, que instrumentos a gente agora é o poder público, né? Dispõe para poder enfrentar a pandemia e garantir a melhora dos resultados da performance na escola pública. Eu vou falar do ponto de vista realmente dos entes, né, do planejamento integrado mais macro, né? Eu acho que tem alguns protocolos que precisam ser seguidos que não são só os de saúde são fundamentais, né? E se a gente tivesse uma articulação nacional orientando os sistemas públicos, estaduais e municipais quanto a esses protocolos, eu acho que a gente teria uma situação mais equitativa. Alguns estados estão com mais dificuldades para desenhar esses protocolos do que outros, né? E as secretarias estaduais de educação, mais uma vez, estão se unindo, trocando, mas se a gente tivesse um ente federal orientando, eu acho que a gente estaria numa situação menos desigual do Brasil, né? No Brasil. Então, eu estou me referindo aqui a ter orientações básicas, né, como um primeiro passo para ajudar as redes a desenharem seus protocolos na área da saúde, né, de como é que obedecer à segurança sanitária, né, distanciamento, equipamento de segurança, mas não é só isso, né, porque eu acho que tem um trabalho que está pouco discutido, que é como que a gente vai fazer isso funcionar. Ou seja, como é que o diretor, ao identificar que a criança está com febre, que teve um aluno numa certa turma, né, o que ele tem que fazer? É para suspender a aula presencial naquela escola? Como? Ele vai ter autonomia para fazer isso? A quem que ele informa? Né? E como é que as coisas vão funcionar? Então, tem um detalhe do como que o protocolo funciona, né, que ninguém tem muita visibilidade. Seria muito bom a gente ter orientações, gente pensando, olhando para o cenário internacional, né, formando as equipes das secretarias, seria muito bom. Mas a gente não tem. Então, além dos protocolos de saúde, também a reflexão sobre o calendário escolar. Como é que a gente vai fazer? Essas crianças e jovens perderam aula, perderam conteúdo, né? Muitos não acessaram o ensino remoto. Como é que a gente vai fazer para recuperar? A gente vai passar o ano de 2021 desenvolvendo as habilidades de 20 e pulando também, e desenvolvendo as de 2021. Nós vamos fazer 2 anos em um, nós vamos fazer 3 anos em um. Tem alguma diretriz, deveria ter uma diretriz da gente oferecer um 4º ano para os alunos que estão terminando o médio, não vão ter essa chance de fazer 2 anos em um ou 3 anos em 2, né? Deveria se colocar uma 4ª série adicional, deveria se recomendar isso. Então, pensar nessas possibilidades para orientar as redes e a gente poder ter parâmetros, né? De como é que a gente vai acertar o calendário, como é que a gente vai fazer o acolhimento dos jovens e das crianças nas escolas no retorno, como é que a gente vai fazer o monitoramento da aprendizagem remota, que tipo de avaliação a gente pode fazer que é útil e orientar os estados e até financiar em alguns estados que estão com dificuldade financeira para fazer essa avaliação diagnóstica. Então, assim, tem várias medidas que a gente poderia ter centrais, né, como orientação e como apoio, e que estão fazendo falta. Mas eu, como disse, acho que a gente tem os estados muito articulados e coordenados, tentando, de certa forma, atuar nesse cenário, né? Então, os estados se articulam, os estados e os municípios também estão se articulando, mas a gente sente falta, óbvio, da orientação central nisso tudo. Então, obrigado, viu? A produção está dizendo que nós já estamos chegando ao final do programa. Eu falei que a gente começa a bater o papo, de repente, ele já passou o tempo. Eu queria dar 1 minuto a cada um de vocês para dar uma recomendação ao secretário estadual de Educação. Ricardo, você quer começar?
uma recomendação para o secretário estadual de Educação. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí pelo avanço recente sorte no enfrentamento da pandemia tem muito trabalho pela frente, né? Então, eu recomendaria para ele muita cautela no retorno às aulas, porque eu acho que o cuidado com a vida, essas crianças todas, elas vão ter mais tempo para desenvolver o seu aprendizado. O aprendizado pode esperar um pouquinho, mas a vida não pode esperar. Então, não vamos ameaçar a vida, não vamos tentar voltar isso rápido, vamos cuidar da vida em primeiro lugar. Segundo lugar é o seguinte: garante a comunicação dos seus professores com os alunos, porque nós não podemos deixar nenhum aluno deixar de voltar para a escola. E, em terceiro lugar, quando um aluno desse voltar para a sua escola, por favor, acolha ele muito bem. Ele vai chegar com diferentes níveis de déficit educacional, com diferentes problemas, com diferentes visões. Logo, o acolhimento que a escola vai dar para os alunos na hora que voltar é crucial. Então, eu diria para eles, sem pressa, cuida para que todo mundo volte e quem voltar acolhe muito bem. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Mirela, você tem 1 minuto, por favor. Eu acho que o PB já deu a grande mensagem, então não vou precisar aqui me alongar mais. Eu só somaria o cuidado, né? Como a gente não pode deixar ninguém para trás, a gente tem que fazer todo mundo voltar, não podemos perder ninguém, né? A gente precisa esperar um pouco antes da gente retomar e acelerar os ganhos de aprendizagem, porque tem outras competências que a gente precisa desenvolver nesses alunos que vão voltar e que são igualmente importantes para a vida, né? Então, a gente abriu um pouco essa cabeça, o português e matemática vai voltar, a gente vai ter política para recuperar, né? Mas a gente realmente cuidar desses alunos, acolher, desenvolver neles e fortalecer essas outras competências socioemocionais que eles precisam, para que aí a gente volte a acelerar na aprendizagem da língua portuguesa, matemática e outras matérias enfim, da vida escolar. Gente, olha, eu queria agradecer demais a participação da Mirela Carvalho e do Ricardo Paes de Barros nesse papo sobre educação e desigualdade. Acho que foi excelente. Os nossos telespectadores têm agora uma base de informação maior do que tinham antes. E agradecer também a você que está nos assistindo, a sua audiência, que tem sido crescente nesse programa. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.